Oi, gente. Hoje nós vamos resolver, né, uma prova recente. Ela foi aplicada no dia 11 e no dia 12 de maio de 2024. É da Prefeitura Municipal do Bahia, na Paraíba, e é um concurso público nível médio para o cargo monitor escolar, né, da IDIB. A IDIB, na maioria das, né, que ela aplica, ela sempre traz questões a serem anuladas. Mas é uma banca boa para recurso. Eles reconhecem, a banca reconhece o erro, tanto em redação quanto em morfologia, sintaxe, sabia, não. Eu já fiz recurso para a banca e os alunos realmente tiveram atendimento ao recurso. O recurso foi deferido. Então, vamos começar. Eu não coloco as questões de interpretação, porque seria ter que botar o texto, e às vezes eu coloco e vou lá no texto e acho, né? Então, a questão de número 2 já mostra que a primeira questão é de interpretação, teria que ler todo o texto. Então, não seria. Vamos resolver as questões de gramática. Segmento destacado, olha para o segmento. Pouca carne vermelha, ou e apenas uma refeição com carne por semana. Apresenta valor semântico dele. Então, vamos ver o que é isso, porque naquele tem dois pontos antes. Se isso está explicando, explicitando, exemplificando, que os dois pontos servem para Deus te é um nome de comer isso, liga. Dá algumas dicas para uma dieta em caso de reumatismo. Pronto, aqui é a dica para uma dieta em caso de reumatismo. O que é a dica para uma dieta em caso de reumatismo? É pouca carne vermelha, pouco poder e apenas uma refeição por carne por semana. O que é pouca carne vermelha, pouco poder e apenas uma refeição por carne por semana? É uma dica, uma dieta em caso de reumatismo. Então isso está especificando o que é que está sendo dito na anterior, né? Quem não está explicando, não está exemplificando, está explicitando o que está dito no anterior. Então vamos ver. Pronto, gente, explicitação, letra D. Por que explicitação? Porque se eu digo dica para uma dieta, que dieta é essa? Então eu vou explicitar a dieta, eu não estou explicando a dieta, não estou exemplificando, dando exemplo. E nem estou enumerando. Só se ele considerasse isso aqui, estão vendo? Porco, boi, cordeiro, aí é numeração. Porco, boi, cordeiro, numeração. Mas isso aqui não é numeração. A vermelha e apenas uma refeição. Isso é a explicitação da dieta. Pronto, muito bem, letra D de dado. Em relação ao tema anterior, o texto destacado no exemplo. Pouca carne vermelha, porco, boi, cordeiro. Aqui eu tenho uma enumeração. Ou se eu quiser explicitar que carne vermelha é essa, carne de boi, porco, não pode botar as duas coisas juntas. Ou ele vai botar aqui isso é enumeração, ou se isso é uma explicitação do termo anterior. As duas coisas ele não vai poder botar. Aí eu vou para as alternativas, ele é enumerativo, está vendo? Porque não tem aqui especificativo, não. Eu tenho aqui especificativo. Mas não é o caso anterior, preste atenção, explicitação. Ele não é explicitativo, vamos dizer assim, né? Especificativo. Então, aqui eu tenho uma enumeração, por, boi, poder. Então, marco tem valor enumerativo. Vou colocar carne é essa? Eu não é os tipos de carne, por, boi, poder. Não é identificativo, porque identificativo é uma parte de. Aqui eu fico uma dúvida, porque ele especifica que carne vermelha é essa, de porco, de boi, de cordeiro. Mas como ele exatamente de mais de um, eu marco a letra numerativa, embora especificamente seja, viu? É isso que às vezes a gente não percebe. Eu estou especificando o tipo de carne vermelha. Existem a carne na carne vermelha, porco, boi, cordeiro, porque frango na carne vermelha, peixe na carne vermelha. O que a gente geralmente come é porco, boi e cordeiro. Então, letra A. Mas dá para entrar aqui com uma requisição de recurso. Por quê? Porque ele especifica o tipo de carne. Ou explicita. Vamos lá para o 4. Aí, ó, autorreativas. Células T autorreativas. Ele quer o quê? A grafia, tal qual aqui. Uso do hífen. Por que aqui eu não uso hífen? Porque a palavra alto só usa hífen antes de H. Auto, hipnose.
Ou se fossem letras idênticas, alto que, alto que, alto, o, blá, 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 blá. Aí seria que quando as letras são idênticas, usa-se o hífen para separar. O micro, espaço, ondas. Aqui, com H, ou quando letras são idênticas. Na oportunidade de ser alto, certo? Com esse alto aqui, que significa assim mesmo. Então, eu vou para baixo e vou olhar. Olha, com H, mas não tem o hífen, cuja grafia se apresenta corretamente, não é? Não tem o hífen. Autoanálise seria junto, autoescola seria junto, autoorgulho seria junto. Então, aqui eu fico meio assim, porque eu colocaria aqui um hífen. Quando o auto é antes de H, ou antes de letra idêntica, a última que é o O, então eu uso o hífen. E aqui ele não botou o hífen. E ele quer o quê? A grafia se apresenta corretamente. Então, lá no acordo ortográfico, tem dizendo que quando você se encontra diante do H, quase nunca o H permite a junção, sempre quase é a junção assim, um junto do outro sem um hífen. Por exemplo, quando você diz assim, ai, não esquece da palavra com H, mas com H. Se tivesse aqui, por exemplo, super-homem, 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 estão vendo? Eu não junto super-homem. Eu boto isso porque aqui é uma H. É muito difícil. Quando não faz isso, ele elimina o H. Porque você diz, olha, subhumano. Mas aqui ele juntou porque ele eliminou o H. Não se escreve subhumano sem com o H. É assim, subhumano. Certo? Fica a mesma coisa, subúmido. Eu acho isso horrível. Um clima subúmido e não subúmido. Fica feio, fica. Mas é assim que se escreve. Então, nesse caso aqui, algumas gramáticas e o novo acordo ortográfico me dizem que quando começa com H, eu tenho que usar o hífen. Ele só fez separado, não usou o hífen. Então, eu também entraria com recurso para essa questão. Considerando a tonicidade das palavras a seguir, assinale aquela cuja regra de acentuação é distinta das demais. Eu olho primeiro se é proparoxítona, toda ela é acentuada. Depois eu olho se é paroxítona, que são as terminadas em ditongo, em an, ans, né? Naquelas letrinhas, o xinol, menos o L. São as terminações. Eu tenho que olhar as terminações das paroxítonas. E eu olho se ela é oxítona, terminada em O, E, A, E, O, E. Né? E é a mesma coisa para os monossílabos tônicos. E depois eu olho para os hiatos, que são I e U. E por último eu deixo para olhar para o acento diferencial de tempo verbal, de pessoa verbal e de classe gramatical. Então, eu vou ver uma que não tem a mesma regra das demais. A ovelha negra. Açúcar, paroxítona, possível. Paroxítona, paroxítona terminada em R. Possível, paroxítona, mas essa aqui é em R, essa aqui é em L, o que eu posso dizer aqui que é um ditongo, possível. Ditongo só não é possível esse L aqui no sul do país, que eles pronunciam L, L. No sul do país, o L não é uma semivogal, mas no restante do país todinho, o L é semivogal. Natal, possível, canal. Então esse aqui é uma paroxítona terminada em ditongo. Proteína. Não acentuo por ser paroxítona, ele terminado em nada. Eu acentuo por ser um hiato. Substância, paroxítona, terminada em ditongo. Então, essa é paroxítona, essa é paroxítona. A outra é proteína, que difere por não ser acentuada como paroxítona terminada em alguma coisa. É um hiato. Proteína. Certo? Muito bem. Que lá no sul da gente, proteína. A gente proteína, nasalizada. E a nasalizada não deve ser acentuada. Virgem, não. Olha, rainha. Porque eu não acentuo rainha, porque é nasalizada. Rainha. Ali é proteína. Esse proteína nasalizado
é uma variedade regional. Aqui que a gente nasaliza proteína, mas a gente proteína. É como a gente diz aqui, deixa eu ver, a gente, caminho. A gente diz, olha, caminho, Flamengo. Lá eles dizem caminho. Não, então isso é regionalismo. Caminho é regionalismo. Proteína é regionalismo. Correto seria proteína sem nasalizar. Por isso que é um hiato. Certo? E por isso que é acentuado. Porque não é para sul-sudeste lá nasalizado. Certo? Bora para a próxima. Dentre as alternativas dadas a seguir, assinale aquela cujo termo em destaque tenha sido formado. Aí, olha, uma prova, no enunciado. Cujo termo em destaque tenha sido formado. Usou o cujo para você aprender. Cujo, o termo, né, da alternativa dada. Assinale aquela cujo termo daquela, alternativa dada. Tem que entender bem o enunciado. O termo em destaque tenha sido formado ao longo do seu processo por derivação. Derivação, você tem uma palavra, como feliz. Aí você forma a derivada. Feliz. Conserva o Z, né, que é a palavra. Felizmente, então, derivada por fixo. Mas eu posso também derivar outra. Infeliz. Derivada por fixo. Geralmente, o sufixo diz a classe da palavra. Crescimento e é formador de advérbio. E, geralmente, o sufixo, o prefixo, ele fala do sentido. Então, feliz, eu acrescento em, mudou o sentido. Infeliz, não feliz, né? Mas eu acrescento felizmente, eu mudei a classe gramatical. De adjetivo para advérbio. Então, geralmente, porque há exceções, os sufixos mexem com a classe gramatical. Os prefixos mexem com o sentido. Então, eu tenho aqui a derivada por fixação e aqui a derivada por fixação. Ah, mas aí eu tenho a palavra infelizmente. Então eu tenho aqui tanto por fixo como por prefixo. Então eu tenho aqui a derivação parasintética, uma derivação prefixal e sufixal. Como eu vou fazer a diferença? Se eu puder tirar um dos dois, eu tenho prefixal e sufixal. Prefixal sozinha e pode ser sufixal sozinha. Mas se for parasintética, eu não posso tirar um. Então eu posso tirar. Aqui foi tirado. Infelizmente, tirei aqui um prefixo e infeliz tirei aqui o sufixo. Então isso aqui é uma derivação prefixal e sufixal. Mas se eu digo assim, olha, amanhecer. Essa palavra vem de manhã. Então eu tenho aqui, ó, prefixo, que significa o sentido de estar surgindo. E tem aqui o sufixo, que seria um processo. Aí aqui é um veio de manhã, né? Manhã sendo substantivo, e tem aqui o que? Amanhecer um verbo. Mudei a classe gramatical. E aqui o sentido. Está em início. Ah, mas eu não posso dizer só amanhecer. Posso não. Nem posso dizer só amanhã, não. Então, eu não posso tirar, né? Esse A e ficar só amanhecer, não posso. Então, aqui, ó, a derivação parasintética. Qual é a parasintética? Ou os dois independem, ou um depende do outro. Aí, então, para formar a palavra, eu posso tirar esse A, posso não. Então, eu já vejo que a dependência é parasintética. Não há. Posso tirar o in, felizmente, e considerar o bem, infeliz. Então, aqui, quando não há essa dependência, derivação prefixal e sufixal. Quando só um sufixo, sufixal. Quando só um prefixo, prefixal. O prefixo, na maioria das vezes, mexe com o sentido da palavra, e o sufixo mexe com a classe gramatical. Sabendo disso, eu vou. Microbioma, aminoácido, neurotransmissor e reumatologia. Então, o que é reumatologia? É o estudo. Isso aqui não é um sufixo, é uma palavra. Estudo. Neurotransmissor. Outra coisa que eu vejo duas palavras. Neuro, né? Eu acho que é neuro. E transmissor, que transmite.
aminoácido. Eu vejo uma palavra amino, que vem de uma palavra, e ácido, que é outra palavra. Mas micro, esse micro é o quê? Esse micro é um prefixo. E bioma é que é o substantivo. Então marca a letra A. Microbioma. Embora as pessoas usem esse micro como uma palavra. O micro se opõe ao macro. São dois processos aí para formar a palavra. Macro é uma coisa, micro é uma coisa. Então, esse aqui é um prefixo, embora as pessoas usem hoje como palavra independente. A puta não gosta disso, não. É a mesma coisa de extra. Extra, antigamente, extraordinário, era apenas prefixo. Hoje as pessoas já falam como palavra independente. Horas extras, tá vendo? Então, isso aqui já virou. Isso aqui já está na norma culta, mas isso aqui não está na norma culta, não. É microsaia, microbioma, microcosmos, tudo assim, como prefixo, e não como palavra, marca a letra A, derivação. Aí aqui, ó, cerca de 1% das pessoas em todo mundo sofrem da doença. Ele quer o quê? Alteração de sentido. Você vai respeitar a norma culta, mas vai desconsiderar as alterações de sentido. Você não vai olhar para o sentido, não. Você só vai olhar para a norma culta, não olha para o sentido. Muito bem. Aí ele diz, o trecho destacado no excerto, aqui o trecho destacado, poderia ser substituído por cerca de 1% das pessoas de todo mundo. Então, tem aqui um sujeito. Quem sofre? Cerca de 1% das pessoas em todo mundo. Então, o sujeito é o quê? Né? 1%. Embora isso aqui pareça que rege cerca de... Rege isso aqui não. Então, o número do sujeito é 1%. Isso aqui é a expressão que acompanha. Quando a expressão acompanha o sujeito, eu tenho que olhar o que eu quero dizer. Se eu digo cerca de 1% das pessoas em todo o mundo sofrem, eu disse 1%, então eles sofrem, leva a considerar esse 1% para reger. Pode. 1% sofre. 1% sofre. E cerca de leva o verbo para o singular. Isso. Então, mas quando eu digo assim, das pessoas, está vendo aqui das pessoas? Então, eu posso considerar também esse das pessoas e botar o verbo no plural. É a mesma coisa que você dizer assim, só assim, sem dizer o cerca de. 1% das escolas. Aí eu vou dizer, fechou, porque é que eu tenho 1%, ou posso dizer, fechada, combinando com escola. Porque esse é um sujeito partitivo, e cerca de 1% das pessoas é um sujeito partitivo. Então tem essa dupla opção, né? Usar o verbo no singular, usar o verbo no plural. Se eu usar o verbo no singular, estou chamando a atenção para a quantidade, apenas 1%. Considere isso. Então, não se alarme, porque foi apenas 1%. E quando eu disser fecharam, estou dizendo assim, considere que foram as escolas. Foram as escolas que fecharam. E não os hospitais. Né? Então, aqui eu tenho a intenção. Fechou combina com 1%, que é singular, 1%. Fechado combina com escolas, que é plural, mas eu quero chamar a atenção aqui para as escolas, fechado. E quero chamar a atenção para o número, a quantidade, quando eu digo fechou. Então, desço e vou ver o que vai corresponder. Cerca de 0,98% do grupo sofre, olha aqui o verbo sofre, ou sofrem da doença. No outro diz assim, cerca de 1,5% da população sofre da doença. Aqui tem um singular, aqui eu tenho um singular. Vamos ver aqui. Cerca de 3,2% das pessoas de todo mundo sofre. Ele diz, olha, cerca de 1%. Quando ele diz cerca de 1%, veja, tanto pode ser mais de 1%, quanto pode ser menos de 1%. Eu posso também eliminar logo por isso, certo? Então, aqui, olha, menos de 1% e dá para dizer. Aqui, cerca de 1,5%, posso dizer, mais ou menos, né? Aqui ele diz cerca de 3%. Não, é muito mais do que 1%. E aqui diz 2/3, é 1%. Então, esse aqui é muito mais. Eu já eliminei a letra C, só por isso aqui, viu? Estou ensinando de uma forma mais rápida. E fico aqui. Qual é o mais aproximado de 1%?
98,00. Então, eu já marcaria esse A só por causa dessa expressão 1%. Por quê? Porque 1% mais ou menos, então é um pouco mais acima e um pouco mais abaixo. O número que está realmente posto aqui, aí eu vou ver agora o verbo. Cerca de 98, tá vendo? Plural. Do grupo software. Ok. E aqui eu tenho população singular, mas eu tenho 1,5. 1,5. Então, aqui seria só. Então, marco letra A, porque aqui está aproximado de 1%, elimino por isso. E aqui, porque além, está muito além de 1%, vou tirar 1,5%, e ainda mais o verbo está no singular, mas se fosse considerar isso aqui, eu diria sofre. Então, eu marco isso aqui como errado por causa de 1,5. Marco isso aqui como errado por causa de 3,2. Marco isso aqui por errado, tem 2, 3. Só faltou isso. E por que tem só? Porque tem 98% do número. Tá vendo? Vamos para 8. Assinale a alternativa cujo termo de destaque apresenta papel adjetivo. Então, eu vou descer as alternativas, mas dentro do papel adjetivo. O que é papel adjetivo? Que funciona como um adjetivo, pode não ser adjetivo, mas funciona como adjetivo. Onde é que a palavra funciona como adjetivo? Quando acompanha um substantivo. Se acompanhar um substantivo, for um pronome, pronome adjetivo. Se for numeral, numeral adjetivo. Se for um artigo, artigo é sempre artigo. Mas tendo essa carta de pronome, até de substantivo, é um substantivo adjetivo. Vigia a mulher que conversa, é mulher, é homem. Se você disser assim, uma passeata, agora, na eleição, acaba, não sei, que vai ganhar a prefeitura de Natal, fez uma passeata monstro. E não mostra, não existe mostra. Mas monstro é um substantivo. Mas está acompanhando, qualificando o passeata. Substantivo. Isso aqui não é uma coxa. A passeata é um monstro? Não. Era de grande extensão. Muitos carros na avenida. Então ele está qualificando o passeata. Esse aqui é o quê? É uma palavra de papel adjetivo, porque está qualificando o substantivo. É isso que eu vou buscar lá embaixo. Um desafio, não. Aqui eu posso considerar como um artigo indefinido e esse aqui é um substantivo. Não tem nada a ver com papel adjetivo, não. Esse desafio aqui é substantivo. As mulheres são afetadas. Não, isso aqui é um verbo no particípio. Não tem valor adjetivo, não. Embora diga são afetadas. Por quê? Porque isso aqui é uma locução verbal. São afetadas 2 vezes, mais de 2 vezes. Então, alguém afeta as mulheres. É um verbo. O triptofano atua como um antidepressivo. Isso aqui não é função adjetiva, não, porque adjetivo nunca vai ser precedido de artigo, a não ser que vá substantivado. Caso esse mecanismo de ação também seja demonstrado, esse mecanismo, um pronome que acompanha um substantivo. Então, isso é um pronome adjetivo, porque acompanha um substantivo. Então, eu marco letra D de dado. A gente quase erro dessa vez. Cuidado, as mulheres estão afetadas por alguma coisa. Esse aqui não é uma função adjetiva, não é uma palavra que tem a função de adjetivo, um papel de adjetivo, não. Aqui é uma locução verbal, cujo núcleo é afetado, é princípio, certo? Mas não é adjetivo. Vamos olhar para a próxima. Desempenhar o número de fonemas que ele quer. Eu não olhei a questão. Eu vou destacar o que ele quer. É para destacar desempenhar. E ele quer o quê? O número de fonemas. O que é que eu faço? Eu escrevo desempenhar-se na prova. Risca a prova toda para fazer. Desempenhar. Aí eu separo as sílabas. Desempenhar. Aí para a sílaba, o que é que eu pronuncio? Um D e um R. Zen, um S e um E. Um S, inclusive, com som de Z e um E.
Ariete não pronuncia não, esse M só está na esse E, em. Quando você diz em, você só diz um só, em, tá vendo? Nasalização é das vogais. Sempre que houver nasalização da vogal, por M ou por N, esse MSN não é pronunciado, é a vogal que é pronunciada pelo nariz. A, E, I, O, U, tá vendo? A, E, I, O, U. Essa é a nasalização. Aqui só tem um dois, né? Pé, eu escuto um P e um E. Aqui você escuta um Z e um E. Desempenhar, desenho, esse S vale a Z. Aqui eu tenho dois também. Nha. Esse ainda não pronunciou o H, diga assim. Ou eu pronuncio, se eu quisesse dizer um H. Mas não é letra. Nós não é letra, é só letra. Então, eu digo que esse M é como o M do espanhol. Ninho. Menino pequeno, ninho. É ninho. Lembra? Ninho. É assim, né? Lá, para as línguas espanholas. Né? Mas para a gente aqui, ele diz como fosse mulher, né? Então, aqui eu digo que esse é pronunciado, esse. Então, aqui eu tenho três, esse aqui não é. Então, uma dica: nunca o H na língua portuguesa é pronunciado. No inglês é horse, house, né? É pronunciado, mas aqui não é. Nem no começo, nem no começo. Era, que é uma planta. Ora, que é de relógio. Ora, era. Não, não é pronunciado. Eu já vi, aqui eu deixei de pronunciar, e aqui eu deixei de pronunciar. Se você contar 2 mais 2 mais 2 mais 3, você tem aí 9, né? Então, eu vou dizer que são 9 fonemas. Porque eu não trouxe o H, nem o N mesmo é para nasalizar, e esse aqui para tornar mais forte. Nhe, né? Eu vou dar de novo aqui. 9, letra B de bola. Aí eu vou para o próximo. Valor semântico de enquanto. Então, eu vou ter que ler para saber qual é o valor, né? Que enquanto nem sempre dá ideia de tempo. Preserva as propriedades úteis e anti-inflamatórias. Olha, letra igual. Tá vendo? Lembra da questão? Letra igual, separa. Preserva as propriedades úteis e anti-inflamatórias do triptofano, enquanto a dieta ocidental típica tende a favorecer. Ah, essa favorece a inflamação. Essa aqui preserva as propriedades úteis e anti-inflamatórias. Essa aqui, contrariamente, favorece a inflamação, enquanto. Então, esse aqui tem uma ideia de ter aqui, não sei, mas realmente eu estou querendo fazer aqui oposição. Estou fazendo oposição. A dieta mediterrânea preserva as propriedades anti-inflamatórias, enquanto a ocidental tende a favorecer isso. Não é oposição? Uma preserva e a outra favorece. Então, vou lá que oposição. Pronto, letra D de dado. Ali é que oposição, concessão é uma forma de oposição? É. Mas se você dissesse que isso aqui era concessão, você diria que isso aqui é uma ação subordinada adverbial concessiva. Então, para você dizer que isso aqui é uma concessiva, melhor você seria dizer que seria uma temporal. Uma temporal com oposição. Então, como tem aqui oposição, você marca a letra D de dado. Né? Não dá realmente ideia de tempo, né? Enquanto não é ao mesmo tempo, uma forma parecida com a aqui. Você tem tempos distintos. Então, realmente, oposição. Maria é tão inteligente enquanto sua irmã. E quando eu digo enquanto sua irmã, eu posso até parar, você já sabe. Maria é tão inteligente enquanto sua irmã. Você diz, não é. Mas não precisa dizer. Porque quando eu digo enquanto, já está mostrando a posição. Maria é muito inteligente, irmã não é. José é bonito enquanto seu irmão não é. Então, posição. Vamos para 11. Muito. Noção adjetiva, tá vendo de novo? Então, se muito vai ter ser noção adjetiva, esse muito vai aparecer com um substantivo, indicando quantidade. Muita gente, tá vendo? Quantidade? Muita gente, que vai ter uma noção adjetiva, então vai ser substantivo, vai acompanhar um substantivo. Se ele tivesse noção adverbial, ele acompanharia um adjetivo, um advérbio, né? Poderia acompanhar também a frase toda, e aí ele teria noção adverbial. O advérbio modifica o adjetivo,
modifica o verbo e o próprio advérbio. Aí seria a noção adverbial, de intensidade, certo? Não de quantidade. Se quantidade tem que acompanhar um substantivo, servindo isso aqui de um pronome indefinido. Esse eu vou procurar. Pouco, pouca, muito, menos, tanto pode ser advérbio, quanto pode ser pronome indefinido. Como é que eu sei essa diferença? Para ele ser pronome indefinido, ele tem que acompanhar um substantivo. Para esse advérbio, ele vai acompanhar um verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio, certo? Aí esse muito aqui, acompanha as palavrinhas, ele vai ser advérbio. E esse muito acompanha o substantivo, vai ser pronome indefinido. Então, vai dar a ideia de quantidade. Enquanto esse aqui vai dar a ideia de intensidade. Ah, corri muito, não é quantidade, é intensidade. O verbo. Né? Ela é muito bonita, não é quantidade. Não é quantidade. A função adverbial, adverbial modificando o adjetivo, muito bonita. E o próprio advérbio, muito bem, ela cantou muito bem. Não foi que ela tenha cantado muito, várias, muitas quantidades. Não. Ela cantou intensamente bem. Então, sempre quando for advérbio, vai ser intensidade, e vai acompanhar o verbo, adjetivo, verbo. E sempre quando ele acompanhar um substantivo, vai ser um nome definido com quantidade. Viram? Vamos lá. Então, você vai ver. Muito sal. Acompanha o quê? Um substantivo. Então, tem função adjetiva, que é sal em quantidade. Menina, muito antes. Antes é um advérbio. Então, a função adverbial. O advérbio modificando outro advérbio. Pá, 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 muito útil, adjetivo. Olha aqui o advérbio modificando o adjetivo, tá vendo? Esse útil está sendo acompanhado de muito, então, a função adverbial. Muito inicial, outro adjetivo. Então, esse aqui é um advérbio que modifica um. Ficou? Acompanhado do substantivo, você vai ter um muito, pronome definido, que vai indicar quantidade. Tendo agora um advérbio, ou um adjetivo, ou ainda o próprio verbo, você vai ter agora um advérbio de intensidade. Então, aqui vai ser advérbio de intensidade. Viram a diferença? Então, marca aqui a letra A. Eu modifico um adjetivo, e aqui modifico um advérbio. Muito bem. Ficam rígidas. Poderia ser adequadamente substituídas pelo vocábulo. Enrijecem, né? Se elas ficam rígidas, enrijecem, endurecem. Mas se ele quiser que eu vá na raiz, vou dizer enrijecem. Por que no J ali dizer que é G? Porque rígida e enrijecer vem da palavra rijo, com J, tá vendo? Então, se rija com J, você conserva o rijo. Aqui não, rígida. Né? Mas realmente enrijecer vem mais de rijo do que propriamente de rígida. Mas se ficar rígido, enrijece. Então, vou lá ver se tem enrijece. Tem, mas aqui tem com G, não. Aqui, ó, não está diferente, tá vendo? Com G. E aqui é S, né? Tá aqui, letra C. Porque não é aqui a letra D, porque tá com SS. Isso aí vem do verbo enrijecer, com C, né? Então, você conserva o sufixo ET com C e não com SS. Esse SS é do verbo, esquecessem. Aí sim, esquecessem. Porque é o modo temporal, né? A partir daqui, esse SS é do verbo no imperfeito do indicativo. Que eu esqueça, que ele esqueça, que eles esqueçam. Então, se eu esquecesse, se tu esquecesse, se eles esquecessem, pretérito imperfeito subjuntivo. Se eu esquecesse, se eles esquecessem. Isso aqui é de verbo. Ó, e foi de verbo, mas não pretérito. Ficam rígidos da presente. Enrijecem, assim. Ok? Ou C. Enrijecem, assim. E RGC. Bora lá. 3. Microbioma. Olha que microbioma. Um prefixo e um substantivo. Aí ele quer o quê, hein?
ele quer especificidades de encontros locais. Então, ditongo, tritongo, hiato. Aí você para o microbioma. Microbioma. Olha, eu tenho duas vogais aqui separadas. Então, esse aqui é um e a. Não tem ditongo, não tem tritongo, não tem nada disso. Então, aí eu tenho um hiato, porque eu tenho duas vogais. Bi, vogal, base da sílaba, vogal, base da sílaba. Aí eu vou lá embaixo e marco letra A e A. Próximo. O que é que ele quer? Mantendo a correta relação entre os tempos verbais. Né? Caso verbo babá. Muito bem. Também seja. Caso o mecanismo seja demonstratório do humano, isso abrirá. Muito bem. Está aí na possibilidade, tá vendo? Mas se ele for demonstrado, vai abrir, com certeza. Abrirá, com certeza. Caso esse mecanismo também seja. Se eu modificar por si, se esse mecanismo de ação for, também for, tá vendo? For. Se for demonstrar seres humanos, isso abrirá. Eu não digo que isso abriria, não. Se ele for demonstrado, vai abrir. Muito bem, vamos procurar isso aqui. Caso esse mecanismo de ação também for, não. Também combina com si. Se esse mecanismo de ação também for. Então, já elimina a letra A. Caso esse mecanismo de ação também fosse, caso fosse, até que eu posso dizer isso aqui. Ele não fala nada nesse sentido, ele só quer que você altere. Vou considerar. Caso esse mecanismo de ação também fosse, caso ele fosse demonstrado em seres humanos, isso teria aberto. Vou botar um pontinho aqui e vou para a próxima. Caso esse mecanismo de ação também for, não, for combina com se. Se eu for, caso eu vá. Está vendo a combinação? Caso esse mecanismo de ação também tivesse sido, mas assim, também seja, por exemplo, uma como é que quer sentido, tivesse sido demonstrado, se isso tivesse sido demonstrado em seres humanos, isso abriria. Aqui tem, caso a mecanismo também seja, isso abrirá. Então, se o mecanismo também tivesse sido demonstrado, em seres humanos, isso abriria. Sim, eu posso dar aqui passado. Se ele fosse um imperfeito, um indicativo, se ele fosse, se ele tivesse sido. Minha gente, é que eu tenho duas respostas corretas. D e D. Caso esse mecanismo fosse, isso teria aberto. O que teria aberto? Abriria. Teria aberto também o que abriria. Aqui eu uso com auxiliar, teria aberto. O que teria aberto? Abriria. E o que é aqui? Se ele fosse demonstrado, tivesse sido, tá vendo? Olha aqui o fosse que tivesse sido. Fosse demonstrado, tivesse sido demonstrado. Tem duas respostas corretas aí. Divide. Tá vendo? Então, por quê? Porque eu faço essa relação. Diga assim, caso o carro quebrasse, ficaríamos à deriva. Caso o carro tivesse sido quebrado, abriria. Qualquer caso é uma possibilidade. Se é uma possibilidade, abriria. Uma possibilidade, teria aberto. Tá vendo? Então, realmente, tem duas alternativas corretas. E o primeiro verbo, fosse um verbo sem uma locução verbal, é só um verbo. Esse fosse equivale a tivesse sido. Se eu, o verbo fosse agora como verbo ir. Se eu fosse à escola, se eu tivesse ido, ó, tivesse sido. Se eu fosse estudante, se eu tivesse sido estudante, tá vendo? Efetivamente. Então, tenho duas questões aqui, ou tem uma questão aqui que tem duas alternativas corretas. A questão número 14 mereceria, inclusive, um curso. Essa dieta papapá é correta afirmar que é nele quantos artigos e quantas conjunções. Eu botei aqui para facilitar a minha vida. Ele vai querer que você conte os artigos e vai querer que você conte as conjunções. Cuidado com o que gosta disso. O que é que você faz? Você observa as contrações de preposição com
o artigo. Porque às vezes a gente passa por cima. Você vai devagar. Pronome, substantivo, adjetivo, verbo, artigo. Ó, gente, eu treino aqui. Propriedade, substantivo, úteis, adjetivo e conjunção. Uma conjunção aqui. Esse item de conjunção eu vou botar em números romanos, para distinguir as conjunções com os artigos. Anti-inflamatórios, adjetivo, de mais o, preposição mais artigo. Ah, eu tenho um artigo aqui. Artigo 2. Tripotipano, ó, substantivo, tripotipano, porque está precedido de artigo. Enquanto, olha uma conjunção aqui, então aqui vai ser assim, enquanto, olha aqui um artigo 3. A dieta, substantivo, acidental, adjetivo, típica, adjetivo, tende, verbo. A posição, porque isso aqui é um verbo, não se usa artigo antes de verbo, a não ser numa forma nominal, aqui não é uma forma nominal, é uma função verbal. Tende a favorecer, favorece, né? Está aqui outro artigo estamos 3, 4. Informação substantivo, de preposição, de acordo com a locução, de acordo com a locução positiva. Outro artigo, 5. Reumatologista substantivo. Olha aqui o artigo, reumatologista. Pronto. Eu encontrei uma conjunção, outra conjunção, duas conjunções. Eu encontrei um artigo, dois artigos, três artigos, quatro artigos, cinco artigos. 5 e 2. Vamos fazer agora uma coisa bem direitinho para a gente ter a certeza. Esta não, dieta não, mediterrânea não, preserva não. Faz. Porque às vezes a gente passa por cima de alguma coisa. Propriedade não, úteis não e conjunção. Então tem uma conjunção, tem um artigo. Anti-inflamatório é adjetivo, está aqui outra. Artigo. E artigo. Ele pode ficar um substantivo, enquanto conjunção. Artigo. Dieta não. Acidental não, típica não, tende não. Preposição não, favorecer verbo não. Informação artigo. Informação substantivo. De acordo com, eu tenho preposições, não é a locução conjuntiva. Por quê? Porque termina em preposição, também é a locução prepositiva. E mais um artigo, muito bem. Pronto, termina aqui, uma metodologia substantiva. Sim, está destacado aqui. Quantas coisas estão destacadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo. Então, realmente, eu vou lá para baixo agora e vejo 2 e 5. 4 artigos, não foram 5. 5, então já elimina essa D, já elimina essa A. E quantas conjunções? 2. Letra C. Faça essa conta bem direitinho, viu? Cuidado quando você vê um do, quando você vê um nu. Você já sabe que aqui tem um artigo e uma preposição. 16. Intestinal. Microbioma intestinal. Do intestino. Então, no mesmo sentido, colônico? Não, intestino não é colônico, não é colônico. Enteral? Não, intestino é do sistema gástrico, não é? Todo mundo sabe disso. E nem a pelve da pelve. Não, então a letra C. Isso aqui está mais para biologia do que a língua portuguesa. Porque se eu não souber de que sistema o intestino faz parte, eu diria aqui é enteral, porque é víscera, né? Mas é gástrico, sistema gástrico. Então, fica uma coisa muito biologia para uma prova de língua portuguesa. Lá, terminamos. Então, essa prova da EDIB, todas as provas da EDIB, tem questões até hoje a se corrigir. Tem questões que merecem ser anuladas. Não, teve algumas, muito poucas, que não foram anuladas. Alguma questão lá não foi anulada. Então, já se prepara para isso, certo? E fé em Deus está matado. Por hoje é